Bom dia a todos, bom dia, Dal, companheiros de mesa. Acho que eu estou aqui representando o professor Eduardo Ellis, que não pôde, infelizmente, comparecer. Enfim, lá no Senac eu coordeno uma área que é uma das áreas que atua, que interage muito com a questão da sustentabilidade, que é a área que diz respeito aos temas de educação, saúde e meio ambiente. E acho que o meu papel aqui é um pouco de contar a trajetória da gente e trocar um pouco de experiência com vocês, falar o que a gente já aprendeu e o que a gente não aprendeu ainda e está tentando fazer, né? A gente tem uma experiência vem lidando com o tema há pelo menos 12 anos, a questão da sustentabilidade entrou no nosso pacote, entrou no nosso contexto lá no final dos anos 90, com o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, que foi o primeiro curso no Brasil na área. Então, a nossa entrada na sustentabilidade se deu pela dimensão ambiental da história, né? E lá atrás a gente já tentava fazer alguma coisa, não só tratar da questão ambiental, mas ter uma visão mais ampla disso. A gente tinha lá no curso uma disciplina que se chamava Visão Sistêmica e duas outras que se chamavam Desenvolvimento Sustentável 1 e 2, né? E isso foi a base, ou é o ponto de partida para um esforço posterior que envolveu outros cursos, e daí, a partir daí a gente tem o curso de Gestão para a Sustentabilidade, que é o curso que o Hélio e o Flávio coordenam, os cursos de Engenharia Ambiental, os cursos de Engenharia de Produção, que tem como mote a sustentabilidade, e por aí vai. Por aí vai. Enfim, nesses 12 anos, acho que a gente tem algumas coisas que a gente já tem mais ou menos claras. Assim, a primeira delas é que uma dificuldade de lidar com a questão é a complexidade da questão. O professor Pedro Jacob bem disse, e é fato, quer dizer, a gente está lidando com um conceito que não é lá muito um conceito, né? Em relação ao qual há ainda uma divergência muito grande de pontos de vista, linhas teóricas e por aí vai, né? Então, toda vez que a gente sai de uma visão mais ampla de sustentabilidade e vai para qualquer questão que seja mais aplicada, nós nos deparamos com questões concretas de do que a gente está falando mesmo, né? Como é que a gente vai aplicar isso, né? Acho muito na linha do que o professor Zé da Veiga tem falado recentemente, quer dizer, a sustentabilidade ela vem se configurando como um valor social, né? E um valor que tem, embora tenha um significado para todo mundo, e de fato tem, se a gente entrar hoje na internet, de vez em quando eu brinco de fazer isso, e você joga lá no Google Sustainability, Sustainable Development, sustentabilidade, por aí vai, a gente tem retornos impressionantes de 98 milhões de expressões, 100 milhões, 70, mais do que outras expressões como felicidade, por exemplo, né? Enfim, a sociedade incorporou já isso, né? A expressão está incorporada, mas está incorporada com jeitos diferentes. Se a gente pegar aqui e for conversar, a gente vai teremos recortes diferentes. Isso já é uma questão concreta, né? E daí eu acho que a gente aprendeu também, acho que isso a gente já tem claro, que nós não queremos lá uma convergência. A gente não quer todo mundo falando a mesma língua. A gente não quer uma coisa muito... A gente não quer alinhar ninguém em relação a isso. A gente quer essa diversidade. Mas a gente tem que saber lidar com ela. E eu acho que lidar com ela significa entender que esse valor social da sustentabilidade, ele já tem algumas referências que são bem claras. Acho que a primeira delas é uma que diz respeito à ampliação de escalas. Várias escalas, o que para a administração é fundamental. Então, a gente tem uma óbvia ampliação de escala temporal. A gente não fala, é impossível falar em sustentabilidade pensando só no curto prazo. A gente tem uma ampliação de escala de processo, né? É impossível falar em sustentabilidade pensando numa empresa, né? Eu costumo brincar que esse é um paradoxo profissional meu, porque eu faz 5 anos que eu trabalho com a história do Easy Bovespa, lá estou na firma que ajudou a montar aquela história, que, em princípio, ele avalia empresa, né? Mas eu acho que não existe empresa sustentável, porque não dá para avaliar uma empresa do ponto de vista da sustentabilidade, assim, em cadeias, alguma coisa, o ciclo de produto, alguma coisa que é mais ampla, uma escala que é maior do que a empresa, né? Acho que um terceiro elemento que é fundamental é o elemento de ampliação das escalas sociais. Quer dizer, como sustentabilidade é um valor, e é um valor que não tem um recorte tão claro assim, toda vez que a gente vai para uma ação mais concreta, a gente tem que negociar com um bando de gente. Porque a gente precisa construir a ideia das mesas redondas e por aí. A gente precisa de um grupo que tem interesse numa determinada ação, a gente precisa extrair quais são os elementos que definem claramente sustentabilidade para aquele grupo. Isso significa envolver segmentos sociais, envolver partes interessadas ou stakeholders, se a gente quiser usar essa expressão, saber negociar com esses caras, saber entender do que eles estão falando e um processo de construção, que acho que tem muito a ver com o que o Pedro falou há pouco. Quer dizer, então, toda vez que a gente vai sair de uma visão e vai para uma ação mais aplicada, qualquer que seja ela, tem um processo de construção com partes interessadas que é fundamental. E isso, para mim, está claro.
Tem um terceiro elemento que é uma terceira escala expandida, ampliada, que diz respeito à sustentabilidade, que é do território, né? A sustentabilidade ela não é local, não é regional, é global, é tudo, né? Enfim, não dá para pensar só em um desses recortes, porque qualquer desses recortes adotado de forma isolada, segmentada, vai induzir a gente a fazer besteira. Tem trade-off nessa história, né? Outro dia eu ouvi de um comentarista, enfim, que trata muito de sustentabilidade, que assim, finalmente ele tinha entendido o que era uma empresa sustentável. Que empresa sustentável para ele era uma empresa de baixo carbono, né? Eu nunca ouvi besteira tão grande assim, porque assim, você não pode resumir uma coisa desse tipo, né? Então, assim, tudo bem, você pode ter uma matriz de baixo carbono, bacana e tal, mas você está ferrando com a comunidade local, quer dizer, você está contaminando corpos d'água, você tem, enfim. Então, tem essas escalas ampliadas, isso traz uma complexidade para tratar de sustentabilidade em qualquer processo de ensino, né? Não tem jeito, né? Acho que um segundo elemento que a gente já aprendeu é que sustentabilidade não é uma outra gestão. E eu acho que o nome... Com a gestão ambiental também aconteceu isso, quer dizer, a hora que a gente começa a adjetivar, tem a impressão que a gente está tratando de outra coisa. Não é, a gente está falando da gestão, da gestão. A gestão para a sustentabilidade nas empresas é a gestão da empresa. Se ela for uma outra gestão, ela vai ser uma coisa periférica que não influencia a estratégia, que não é determinante, enfim, vai ser um setorzinho qualquer para fazer relatório de sustentabilidade com base no GRI, né? Ou nas políticas públicas a mesma coisa, quer dizer... pensar sustentabilidade, gestão para sustentabilidade como uma outra gestão que acontece, que é feita por um outro grupo em outra parte, é pensar errado, na minha opinião. E acho que a gente já percebeu isso, então a gente quer bons gestores, a gente quer bons administradores, que tenham as competências do administrador, que tradicionalmente tem que ter, mas que consigam trazer os requisitos da sustentabilidade para dentro dessas competências, né? Um terceiro elemento que eu acho que de aprendizado nosso é que isso não é uma questão dogmática. Quer dizer, lá no começo a gente tinha muito disso. Até pela característica das pessoas que começaram a trabalhar com isso, e no SENAC, e eu sou um deles, a gente vinha de áreas muito específicas. Então, assim, no meu caso, do sistema de meio ambiente, CETESB, gente que vinha do terceiro setor e tal, e com uma visão muito dogmática mesmo do que e ela não é, né? Ao contrário, a gente está falando de uma questão que é absolutamente dialética. E eu acho que assim a gente conseguiu superar algumas questões nesse período. Acho que uma delas que eu acho que é um grande ganho, e que bem me lembrou o Hélio na entrada do cafezinho. Eu fui combinar com ele o que eu falo lá, ele falou assim, lembra de falar isso que é importante, é verdade. Quer dizer, o SENAC acabou incorporando esse valor da sustentabilidade como um valor institucional, né? Que está na organização, não está no curso só, né? E isso por conta dos cursos. Então, os cursos provocaram esse processo no SENAC. Não estou falando que a gente é uma maravilha, não tem ninguém que é uma maravilha nisso, mas estou falando que isso já está escrito lá, é fato, né? E que a gente já sente e conversa, não só sobre essa questão do ponto de vista pedagógico, mas com uma moçada que cuida de um sistema integrado de gestão, com uma moçada que está pensando sustentabilidade, discutindo a questão de sustentabilidade das redes sociais e que não são professores, são funcionários das 60 unidades no Estado e por aí vai. Então, acho que esse é um ganho, acho que a gente teve um avanço que é bacana. Acho que uma segunda questão que a gente superou assim, sem a pretensão de falar que resolveu, mas a gente já superou essa história de que professores de diferentes disciplinas têm que tratar da questão da sustentabilidade e tal, não sei o quê. Assim. Isso já está presente, quer dizer, assim, a gente sente e conversa com os professores das diferentes áreas e eles têm isso como uma questão presente, está lá no nosso, está lá na nossa visão, está na nossa missão, está nos projetos pedagógicos, isso é uma coisa transversal e os caras tratam disso. E mais do que isso, assim, a gente, para quem veio da área de meio ambiente, por exemplo, que é uma das que se sente um pouco dona da questão, a gente percebeu que já saiu da mão da gente, o que é muito bom, né? Então, por exemplo, uma das pessoas que tem feito coisas legais na área de sustentabilidade lá no SENAC, fez inclusive assim, no doutorado dela na área, e tem trabalhado com oficinas com alunos de diferentes cursos, é a Mariana Malvese, que não é originalmente da área, né? Mas manja muito da área e está trabalhando, né? Um dos caras que faz os trabalhos mais interessantes aplicados na área de sustentabilidade é um cara da área de design industrial, que pega os alunos e refez lá no laboratório de design industrial um processo de reciclagem de alumínio. Ele tem o processo lá, os alunos coletam lata o semestre inteiro, e reciclam alumínio lá. Então, esse cara nunca teve nesse grupinho que trata de sustentabilidade. Então, isso já tá disseminado, eu acho que para a gente é muito bom e é desafiador também. Porque a gente começa a tomar sustos, né? Você acha que você fala,
O grupo de pesquisa em sustentabilidade está fazendo um monte de coisa, mas você olha um cara do lado que não é do grupo, que não dá disciplina, e está fazendo coisa mais bacana que você, né? Então dá um pouco de inveja, mas também é a oportunidade de aprender essa história. Eu acho que a gente tem uma outra questão superada, que eu falei no início, acho que ela é importante. A gente não está buscando uma convergência teórica conceitual. O que a gente quer fazer cada vez mais é entender quais são as diferentes posições, e isso é um esforço permanente, né? Então, por exemplo, amanhã a gente tem um trabalho com uns 20 docentes, o Hélio está no meio, que a gente está lá, tem 3 cursos novos de engenharia e a questão da sustentabilidade é pilar nos 3 cursos, né? E a gente vai começar agora a montar disciplinas e, enfim, planos de ensino, o projeto pedagógico já está feito faz um tempo. Todo mundo vai estar numa sala amanhã, a gente começa com uma conversa lá com o Ladislau Dalbor para dar um pano de fundo para a gente brigar um pouco, né? Mas esse brigar um pouco não é para saber, olha, qual que é o ponto que todo mundo tem que chegar, é para saber qual que é o pano de fundo que nos orienta nessa história, né? Tem alguma coisa nova, né? A gente não quer ter a convergência, a gente quer saber onde é que está a divergência, no fundo é isso, né? E trabalhar bem isso com os alunos, porque senão os caras ficam malucos também, né? Eu acho que a gente tem ainda alguns desafios que são cruciais, né? Um deles, também o Pedro abordou aqui, acho super pertinente, que é a questão da abordagem sistêmica. Quer dizer assim, isso a gente sabe que tem que ter, a gente está se esforçando para fazer, mas é um baita desafio. Acho que o Hélio e o Flávio vão trazer muito disso com a experiência do Team Academy, e a gente tem tentado outros caminhos, mas eu acho que permanece um grande desafio. Um segundo desafio enorme é a questão da complexidade. O tema é super complexo, mas se a gente só olha para a complexidade, a gente tem que lembrar que a gente está formando alunos que vão para o mercado, né? Então, se a gente só faz o discurso transversal de que isso tudo é muito complexo, de que isso tudo é muito complicado, não tem solução, a gente está estimulando esses caras para desistirem no meio do caminho ou para acharem que estão perdendo tempo, né? Então, a gente tem que estimular esses caras para buscarem soluções, para fazerem coisas, apesar da complexidade, para experimentarem coisas, para serem empreendedores e inovadores, né? Correndo todos os riscos que isso tem, porque resposta pronta não tem. O segundo desafio está no outro campo, que é o campo da não simplificação extrema, quer dizer, o oposto disso, né? A gente não quer e não pode transformar sustentabilidade em receita de bolo, né? Os colegas dele aqui, não é o caso dele, que é do ramo e não faz isso, mas a gente com muita frequência recebe demanda de assessoria de imprensa, determinado veículo quer conversar com você sobre sustentabilidade, né? Daí vem a pergunta, ô professor, a gente queria saber o que é mais sustentável, fazer a barba com gilete ou com aparelho de barbear, né? E daí, assim, a iniciativa sempre fala assim, me recuso a responder, né? Porque essa é a simplificação, né? Não é assim, né? Do que a gente, assim, para toda questão tem um contexto, esse contexto tem que ser analisado. E essa análise no campo da administração demanda competências que o administrador já tem para outras áreas, que é de fazer diagnóstico, que é de planejar, que é de gerenciar, que, enfim, para ter estratégia, tudo isso. Então, essa simplificação é super perigosa. E uma última coisa que também para o campo da administração é fundamental, que talvez porque é uma área nova, a gente tem uma área que ela se inova, mas ela traz novidade o tempo inteiro, né? Então, assim, quando eu comecei a dar aula nessa história, e quando eu comecei a trabalhar lá no nosso tecnólogo em gestão ambiental e não sei o quê, eu dava essa disciplina de desenvolvimento sustentável e falava um pouco das práticas emergentes na área de sustentabilidade, né? Então, 99, 2000, sistema de gestão ambiental 14.001, embora a norma seja de 96, ainda era uma prática emergente, né? Sistemas integrados de gestão, a gente estava começando a falar dessa história, algumas poucas empresas fazendo e tal, né? Em relatório de sustentabilidade, quase nada, né? Assim, as práticas de reporting e tal estavam começando. 5 anos depois, tudo isso já estava super integrado, a gente estava começando a falar como prática emergente de análise exclusiva do produto, de inventário de carbono, GHG protocolo, de avaliação de desempenho ambiental, indicadores e tal. Hoje, isso tudo já está consolidado, a gente está falando de pegada hídrica, pegada de carbono, a gente está falando da versão G4 do GRI, enfim, que a consulta pública está aberta, a gente está falando do Easy Bovespa, que não tinha antes, do Dow Jones Sustainability, que não tinha, enfim.
A gente tem uma velocidade de produção de métodos e abordagens que, por um lado, é bacana, mas, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tratar isso com o aluno, porque senão o cara fica maluco, né? E eu acho que um caminho para resolver isso é mostrar que, na base, tem coisas muito parecidas sendo repetidas com recortes novos, que muitas vezes são super interessantes, mas são recortes novos. Então, inventário de carbono, GHG, modelo ISO, não interessa qual modelo, ele é um inventário que é feito pelas empresas há 20 anos com inventário de fontes, fatores de conversão, né, de emissão e tal. Pegada de carbono é a mesma coisa, análise de ciclo de vida do produto é isso expandido para uma escala mais ampla. Então, tem algumas competências básicas que fazem parte de todos esses pacotes que a gente precisa desenvolver nos caras, porque daí, se eles tiverem, a hora que eles se depararem com um método novo, com um novo recorte, a pegada ética traz novos elementos, trabalha com uso, não só com o uso consultivo, mas com o uso não consultivo da água, trabalha com uma ideia de água virtual, espacializada, legal. E vai fazer isso, ele vai saber fazer, mas em cima de competências que estão lá atrás e que ele deveria ter desenvolvidas e que vão ser úteis para ele para sempre. Enfim, a gente ainda tem um conjunto grande de desafios para enfrentar e acho que eles são fundamentais. E eu acho que a gente está caminhando num caminho certo, mas que é um caminho penoso ainda, e eu acho que a gente sofre um dilema, que é um dilema que a sociedade sofre também. Assim, dois, aliás. Né? Um é o dilema, são os dilemas da educação, quer dizer, educar para a sustentabilidade tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos desafios que a gente tem para a educação, né? Não é uma coisa diferente, né? A ideia é a gente tem que, assim, que tem novas gerações chegando, com caras diferentes, com linguagens diferentes e tal, nós temos que nos adaptar para isso, né? E outra coisa é o desafio da velocidade, quer dizer, a gente tem em vários aspectos da sustentabilidade, a gente tem tendências sempre muito legais, né? Só que a gente tem estoques muito ruins, né? Então, e uma urgência, né? Então, a gente precisa fazer mudanças com celeridade, a gente precisa preparar a gente para essa mudança que é célere, mas que tem um nível de imprecisão que é grande, porque, no final das contas, a gente está falando de uma coisa que a gente não domina, né? Então, no fundo, a gente está ensinando sobre uma coisa que a gente também não tem um domínio absoluto, e eu acho que nunca vai ter. Enfim, esse acho que continua sendo o grande desafio dessa história. Obrigado, por enquanto era isso aí. Obrigado, Alcir. Tem uma das coisas que você falou que me pega muito no dia a dia, quando eu estou entrevistando as pessoas, e mesmo no meu trabalho, que é a gente está falando muito sobre coisas que a gente não domina. Então, a gente tem uma tendência a retornar para a nossa área de conforto, né? Eu acho que todos os profissionais, de qualquer formação, ele tem a tendência para retornar para a área de conforto dele. E na sustentabilidade isso não é diferente. A gente puxa aqueles conceitos e aqueles conhecimentos que se encaixam na nossa área de conforto, né? Por exemplo, eu sou um jornalista econômico. Eu fiz metade da minha vida profissional como jornalista econômico. Quando eu passei a me dedicar à sustentabilidade, eu passei principalmente a analisar aspectos econômicos da sustentabilidade. E para sair disso, dessa caixinha, e começar a entender questões fora da casinha, como pegada hídrica, como design sustentável, como a engenharia para uma sociedade sustentável, eu tive que começar a romper estruturas e entender que tem que haver comunicação entre as caixinhas. Essa é a parte mais difícil, da gente conseguir romper as barreiras que existem entre cada uma das áreas de conhecimento e que se tornam áreas de conhecimento de uma forma acadêmica, mas do ponto de vista pessoal se caracterizam como zonas de conforto, onde as pessoas que ocupam aquelas caixinhas se sentem mais confortáveis em atuar. Bom, vamos seguir com a nossa manhã. E agora eu quero passar a palavra para o professor Norman de Paula Arruda Filho, que é reitor do Instituto Superior de Administração e Economia do Paraná, ISAE, FGV.